Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Meu espírito. A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Assaré passa a transmitir o programa Em Sintonia com Cristo. Fé, espiritualidade e informação para a sua família e comunidade. Meu espírito está. Meu espírito. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores e das Alegrias, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Estamos iniciando mais um programa em sintonia com Cristo, nesta quinta-feira da 28ª semana do tempo comum. Quinta-feira eucarística. Hoje, vocês não percam, a hora da graça, logo mais às 19 horas, a Santa Missa, escutaremos a palavra de Deus e também nos alimentaremos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E teremos também um momento de adoração silenciosa, para assim sermos enviados em missão, Ide em paz, é no finalzinho da missa que o padre fala para todos nós. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. E nós saímos da igreja na companhia de Cristo, o missionário do Pai, para sermos também missionários do reino de Deus. Então, hoje temos quinta-feira eucarística, logo mais às 19 horas. E recordando que ontem, quarta-feira, não tivemos o programa em sintonia com Cristo, mas hoje estamos aqui com vocês, graças a Deus, E no início deste programa, em sintonia com Cristo, como sempre fazemos, nós trazemos uma reflexão de um dos bispos, da CNBB, Dom Vital Corbellini, bispo de Marabá, no Pará. Ele nos fala sobre o Espírito Santo e o sínodo, Nós sabemos que o Papa Francisco colocou o sínodo dos bispos, esse sínodo que está acontecendo este ano, começou no dia 4 de outubro, e termina no dia 29, e tem continuidade no próximo ano também, 2024. Então, o Papa Francisco colocou o sínodo dos bispos, sob o selo do Espírito Santo, porque ele é o protagonista do mesmo, O Espírito Santo é o protagonista, do sínodo, desse grande encontro que está acontecendo lá em Roma. É ele quem atua em todos os membros lá presentes, fazendo com que a vida familiar, eclesial e social transcorra bem conforme o plano do Senhor. Ele pediu para que todas as pessoas suplicassem as luzes do Espírito Santo para o bom êxito do sínodo da igreja. De fato, o Espírito Santo, no seu protagonismo, ele renova todas as coisas em Cristo Jesus. Ele reúne as pessoas e os fiéis para que vivam o Evangelho de Jesus no mundo de hoje, marcado muitas vezes por discórdias e desuniões. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo guiará a eles a plena verdade. Está lá em João, capítulo 16, versículo 13. No caso, Jesus, a verdade divina e humana. O Espírito, por natureza,
é bom, como bom é o Pai e bom é o Filho. A criatura, porém, optando pelo bem, participa desta bondade, né? A bondade que é a Trindade. A igreja é chamada a viver a graça do sínodo. A palavra sínodo quer dizer caminhar juntos. Esse sínodo é o sínodo sobre a sinodalidade, né? Iluminada pelo Espírito Santo, dom de Deus para toda a humanidade. Sendo guiada pelo Espírito Santo, a vivência de uma igreja sinodal, uma igreja que faz um caminho em conjunto, pastores e povo de Deus, funda a sua dignidade comum no batismo, fazendo com que as pessoas que o recebam tornem-se filhos e filhas de Deus como membros desta grande família, sendo irmãos e irmãs em Cristo Jesus, habitados pelo mesmo Espírito e enviados para um cumprimento da mesma missão. Desta forma, o batismo cria em cada membro da igreja a corresponsabilidade nos diversos membros da igreja, que se dá pela participação de todos, cada um com os seus carismas na missão da igreja e na edificação da comunidade eclesial. Então, a nossa igreja ela é toda ministerial. A palavra ministério vem de serviço, né? Então, são vários os serviços, são vários os carismas, são vários os dons, né, existentes, né, no meio do povo de Deus, mas tudo isso para fortalecer sempre mais a comunidade de fé. O Espírito Santo ilumina as pessoas, os seus ministros, em vista do bom serviço para que o exercício da autoridade seja apreciado como um dom de Deus, em vista da doação do bem comum de todas as pessoas sendo chamados de diaconia. A palavra diaconia quer dizer serviço, ministério pela Sagrada Escritura. Lumen Gentium, capítulo 24, seguindo o modelo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 28. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele se abaixou para levar os pés dos seus discípulos, como verdadeiro mestre e Senhor, né? Lá em João, capítulo 13, versículos de 13 a 15. Assim, a autoridade é vista como graça de Deus e também responsabilidade humana, em vista sempre do serviço e do amor. O Espírito Santo ilumina a vida eclesial, toda a igreja, para que os seus membros sejam humildes, escutem as pessoas, vivam bem a sua missão na família, na comunidade, na sociedade. Portanto, o caminho sinodal, meu irmão, minha irmã, exige, portanto, a atitude de quem supera a arrogância nas coisas, a supremacia em tudo, em vista da vivência da humildade. Os abusos de poder, do uso do dinheiro da comunidade, levam à falta de credibilidade. O rosto da igreja em unidade com o Senhor, com o seu Espírito, é de renovação. Lumen Gentium, número 9, de arrependimento em vista de reconciliação e do amor. Sendo o Espírito Santo o princípio da unidade da igreja, será importante o diálogo com outras igrejas e comunidades eclesiais para trilhar um caminho de vida comum para todas as pessoas a partir do Evangelho de Jesus. Então, nunca viver, né, em disputa, né, com ninguém, nem com as outras igrejas. Será também importante o diálogo, né, com outras religiões, em vista da variedade e a unidade das ideias e pensamentos para ações em conjunto que levem a glorificar a Deus unitrino. Uma igreja sinodal, portanto, é chamada a administrar as tensões entre a comunhão, a participação e a missão, para que sejam bem vividas na sua concretude. A sinodalidade
é um caminho de conversão, porque busca a igreja pela reconciliação, acolhe as diferenças e redime as divisões. A igreja, por sua vocação, busca em Cristo Jesus a unidade do gênero humano, a unidade do gênero humano. O Espírito Santo ilumina a vida das pessoas e dos povos em vista da unidade com o Senhor Jesus e com o Pai. Ele faz a igreja caminhar em fraternidade. O diálogo, portanto, é a atitude de familiaridade, aproximação de uns com os outros. O Espírito Santo ilumina as pessoas para agir para o bem, para ações concretas no amor, sendo o Espírito Santo o protagonista do processo sinodal, faz a palavra e o pão tornarem-se uma realidade atualizada, pela qual o Senhor se faz presente e ativo na vida da igreja. Cristo Jesus envia a todos para a missão e reúne as pessoas para dar glórias ao Pai no Espírito. O Espírito Santo ilumina as mentes e os corações dos participantes do sínodo para que vivam o amor de Deus ao próximo como a si mesmos. O sínodo é uma graça de Deus para toda a igreja, que se coloca na atitude de ouvir o Espírito, as indagações da realidade, a necessidade de fazer um caminho em conjunto em vista da paz e do amor nas famílias, nas comunidades, paróquias, dioceses, no mundo inteiro. Portanto, é o Espírito Santo quem nos conduz e que deve nos conduzir. Em todos os encontros, em todos os momentos em que nós estivermos juntos, pedir sempre as luzes do Espírito Santo, os seus 7 dons, porque ele é verdadeiramente o protagonista. Então, obrigado, Dom Vital Corbellini, bispo de Marabá do Pará, por essa reflexão, o Espírito Santo e o sínodo. E, no início deste programa, abraçar a todas as comunidades que estão se preparando para a novena missionária. Dia 21 começa a novena missionária. Em cada comunidade, a comunidade que ainda não levou o seu material, venha logo correndo para a secretaria, levar o material para rezar a novena missionária com o povo, com todas as lideranças aí da sua comunidade, com as famílias, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, de 21 a 29, a novena missionária. Dia 30, vocês encerram com uma celebração da palavra e uma partilha, um momento assim de confraternização, encerrando o mês missionário. E também, no dia 31, nós estaremos todos juntos aqui na Capela de São Francisco, aqui no centro, em Assaré, para encerrarmos solenemente todas as comunidades o mês missionário. Ide da igreja local aos confins do mundo. Ide e evangelizai, corações ardentes, pés a caminho. Então, no início deste programa, esta música, Alma Missionária, para todos os missionários da nossa paróquia, todos os leigos, todas as lideranças, conselhos comunitários, pastorais, movimentos, serviços, que estão se empenhando para rezar a novena missionária. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir.
palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falta esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força, onde falta esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Se deixar levar, se deixar conduzir pelo Espírito Santo, né? Termos essa alma missionária, essa alma que deseja que o reino de Deus seja experimentado por todos, né? Que Jesus Cristo, que é o rei deste reino, né? Seja experimentado por todos. O encontro pessoal com Cristo muda completamente a vida de uma pessoa, né? Muda a nossa vida, e aquele que tem a vida mudada quer também que outras pessoas conheçam Jesus Cristo, para que possam assim se converter e, né, uma nova vida começar, né, iniciar em Cristo Jesus. E vejam, hoje o Papa, né, na verdade ontem, né, quarta-feira, né, o Papa na audiência, né, geral, né, lá no Vaticano, ele falou sobre isso. O Papa diz: evangelizar é ter Jesus no centro do coração. Jesus está no centro, né, de nossos corações,
Evangelizar é ter Jesus no centro do coração, é perder a cabeça por ele. Olha, quem encontra Jesus o ama e é capaz de perder a cabeça por ele. É capaz de morrer, né, por ele, né? Esse ato extremo de amor. Esse ato extremo de amor. Então, na catequese da audiência geral, o Papa Francisco propôs como exemplo de zelo apostólico São Charles de Foucault, figura que é profecia para o nosso tempo, testemunhou a beleza de comunicar o evangelho por meio do apostolado da mansidão. Ele que se sentia um irmão universal e acolhia a todos, nos mostra a força evangelizadora da mansidão e da ternura. Da mansidão e da ternura. Vamos escutar essa mensagem do Papa na audiência geral de ontem, quarta-feira. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre o zelo apostólico na audiência geral desta quarta-feira. Aos fiéis presentes na Praça São Pedro, o pontífice propôs São Charles de Foucault, homem que fez de Jesus e dos seus irmãos mais pobres a paixão da sua vida. Depois de ter vivido uma juventude longe de Deus sem acreditar em nada a não ser na busca desordenada do prazer, Charles de Foucault revela a razão do seu viver. Ele escreve: "Perdi o meu coração por Jesus de Nazaré." Segundo o Papa, o irmão Carlos nos recorda que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no centro do coração, é perder a cabeça por ele. Se isso não acontece, dificilmente conseguiremos mostrá-lo com a vida. Rischiamo invece di parlare di noi stessi, del nostro gruppo di appartenenza. Em vez disso, corremos o risco de falar de nós mesmos, do nosso grupo, de uma moral ou, pior ainda, de um conjunto de regras, mas não de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia. Vejo isso em alguns movimentos novos que estão surgindo. Falam de sua visão da humanidade, falam de sua espiritualidade, da própria espiritualidade. Eles se sentem numa estrada nova. Mas por que não falam de Jesus? Falam de muitas coisas, de organização, de caminho espiritual, mas não sabem falar de Jesus. Perguntemo-nos então, tenho Jesus no centro do meu coração? Perdi um pouco a cabeça por ele? Aconselhado pelo seu confessor, Charles de Foucault vai à Terra Santa para visitar os lugares onde o Senhor viveu e caminhar por onde o Mestre caminhou. Em particular, é em Nazaré que compreende que devia formar-se na escola de Cristo. Vive uma relação intensa com ele, passa longas horas lendo os evangelhos e sente-se seu pequeno irmão. Conhecendo Jesus, nasce nele o desejo de torná-lo conhecido. Sempre acontece assim. Quando cada um de nós conhece mais Jesus, nasce o desejo de torná-lo conhecido, de partilhar este tesouro, ressaltou o Papa, com a vida, porque toda a nossa existência, escreve o irmão Carlos, deve gritar o Evangelho. Muitas vezes na nossa existência grita a mundanidade, gritam coisas estúpidas, coisas estranhas. Mas ele diz, não, toda a nossa existência deve gritar o Evangelho. Charles de Foucault decide então estabelecer-se em regiões distantes para gritar o Evangelho no silêncio, vivendo no espírito de Nazaré, na pobreza e no escondimento. Vai ao deserto do Saara entre os não-cristãos e chega a eles como amigo e irmão, levando a mansidão de Jesus e Eucaristia. Fica em oração aos pés de Jesus diante do tabernáculo cerca de 10 horas por dia, certo de que a força evangelizadora está ali e sentindo que é Jesus a aproximá-lo de tantos irmãos e irmãs distantes. Estou convencido de que nós perdemos o sentido da adoração, devemos recuperá-lo, começando por nós consagrados, pelos bispos, sacerdotes, religiosas, todos os consagrados. Perder, entre aspas, tempo diante do tabernáculo, recuperar o sentido da adoração, disse o Papa. São Charles de Foucault figura que é profecia para o nosso tempo. São Charles de Foucault, figura que é profecia para o nosso tempo, testemunhou a beleza de comunicar o Evangelho por meio do apostolado da mansidão.
Ele, que se sentia um irmão universal e acolhia a todos, nos mostra a força evangelizadora da mansidão, da ternura. Não nos esqueçamos de que o estilo de Deus são 3 palavras: proximidade, compaixão e ternura. Deus está sempre próximo, tem sempre compaixão e sempre é terno. E o testemunho cristão deve seguir esta estrada de proximidade, compaixão e ternura. Charles de Foucault desejava que quem o encontrasse visse por meio de sua bondade a bondade de Jesus. A bondade é simples e pede que sejamos pessoas simples, que não tenham medo de dar um sorriso. Com o sorriso, com a sua simplicidade, irmão Carlos dava testemunho do Evangelho. Nunca proselitismo, mas testemunho. A evangelização não se faz por proselitismo, mas pelo testemunho, pela atração, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Que bonito, né? O exemplo, o testemunho de São Charles de Foucault, né? Ele nos recorda que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no centro do coração, é perder a cabeça por ele. Se isso não acontece, dificilmente conseguiremos mostrá-lo com a vida. Toda a nossa existência deve gritar o Evangelho. Toda a nossa existência, toda a nossa vida, tudo aquilo que realizamos deve gritar o Evangelho, né? Que pensamento tão forte, né? Que pensamento tão forte, né? E o Papa também diz para nós, né? É necessário, olhando a vida de São Charles de Foucault, recuperar o sentido da adoração. Perder, entre aspas, né? Tempo diante do tabernáculo, recuperar o sentido da adoração. Recuperar o sentido da adoração. E Deus, né, é proximidade, compaixão e ternura. É o que nos ensina São Charles de Foucault, que foi tão próximo, né, de Deus e dos irmãos, e também tinha esse sentimento no seu coração, né, de compaixão, e era terno, né, ternura, é o que o mundo está precisando, né, principalmente neste tempo, né, em que nós estamos vivendo um tempo tão violento, um tempo de tanta intolerância, um tempo de conflitos, né, as guerras, as divisões. E por falar em guerras e divisões, o Papa Francisco também nessa audiência geral chamou a atenção do mundo inteiro. Ele disse: a guerra não resolve nenhum problema, né? Apenas semeia a morte e a destruição. Ele falou isso no final, né, da audiência geral, né? Então vamos escutar essa mensagem do Papa Francisco, né? A guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia morte e destruição. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, il pensiero va in Palestina, in Israele. Hoje também, queridos irmãos e irmãs, meus pensamentos estão voltados para a Palestina e Israel. As vítimas estão aumentando e a situação em Gaza é desesperadora. Por favor, façam todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária. Com estas palavras, com um tom de consternação na voz, o Papa fez seu apelo ao final da audiência geral para que se estabeleça a paz em todo o mundo. Inquieta il possibile allargamento del conflitto. É preocupante a possível ampliação do conflito enquanto tantas frentes de guerra já estão abertas no mundo. Silenciem as armas, ouçam o grito de paz dos pobres, das pessoas, das crianças. Dei bambini.
Francisco, ao exortar toda a comunidade internacional, ressaltou que a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia morte e destruição, aumenta o ódio, multiplica a vingança. O pontífice, ao afirmar que a guerra apaga o futuro, pediu aos fiéis que assumam apenas um lado neste conflito, o da paz, não apenas com palavras, mas com a oração e atitudes concretas. Ho deciso di indire venerdì 27 ottobre una giornata di digiuno e preghiera, di penitenza. Decidi convocar um dia de jejum e oração na sexta-feira, 27 de outubro, um dia de penitência para o qual convido os irmãos e irmãs das várias denominações cristãs, aqueles que pertencem a outras religiões e todos os que prezam a causa da paz no mundo, a participarem como acharem adequado. O convite do Papa se estende a todas as igrejas particulares, para que, unidas à sua iniciativa, preparem momentos semelhantes que envolvam todo o povo de Deus na súplica pela paz. Também neste dia, 27 de outubro, às 18 horas, na Praça São Pedro, afirmou Francisco, viveremos em espírito de penitência uma hora de oração para implorar a paz neste mundo. Per implorare ai nostri giorni la pace. Enquanto o apelo de Francisco ecoa ao mundo, a dura realidade dos conflitos entre Israel e Palestina continua. Um bombardeio no Hospital Batista Al-Ali Arabi, na cidade de Gaza, causou centenas de vítimas na tarde de 17 de outubro. Fala-se em um verdadeiro massacre. Um chefe da Defesa Civil de Gaza disse à televisão Al Jazeera que mais de 300 pessoas foram mortas no complexo de saúde. Os dados das agências internacionais informam que desde o dia 7 de outubro, quando os militantes do Hamas invadiram as cidades israelenses, matando mais de 1.300 soldados e civis, pelo menos 3.000 pessoas foram mortas na Palestina devido ao intenso bombardeio israelense que já dura 11 dias. Então, o Papa, no dia 27 de outubro, né, nos convoca para um dia de oração e de jejum pela paz. O Papa aí, Francisco, né, está dizendo para todos nós e nos convidando, né, para que no dia 27 de outubro, né, façamos esse dia de oração e de jejum. Decidi convocar um dia de jejum e oração na sexta-feira, 27 de outubro, um dia de penitência para o qual convido os irmãos e irmãs das várias denominações cristãs, aqueles que pertencem a outras religiões e todos os que prezam a causa da paz no mundo a participarem como acharem adequado. Então, um dia de oração, de jejum, de penitência, né? Então, vamos rezar pela paz, unidos com o Santo Padre, o Papa Francisco, né? Sabemos que a guerra é um ato desumano e o que está acontecendo lá em Gaza, né? Aquele hospital que foi bombardeado, tantas outras instituições, escolas, estão sendo bombardeadas, um ato desumano, um massacre de centenas de civis inocentes no hospital de Gaza, desafia a comunidade internacional. É preciso evitar uma catástrofe humanitária e a eclosão de um conflito com consequências inimagináveis, né? Então, temos aqui uma entrevista, né? Na verdade, uma notícia, né, que vamos passar também para vocês, para que saibamos desta realidade que está acontecendo nesse conflito entre Israel e o Hamas, né, e a Palestina. Vamos escutar. O massacre de civis que ocorreu em Gaza na noite passada, atingindo o hospital anglicano Al-Ali Arabi e causando centenas de vítimas civis, incluindo muitas mulheres e crianças, é um ato desumano. Um ato que não é justificável de forma alguma.
Nos últimos dias, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, entrevistado pela mídia do Vaticano, descreveu o ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro e o massacre de civis, mulheres e crianças como desumano. Ele também reiterou o direito dos israelenses de se defenderem e combaterem a ameaça terrorista representada pelos milicianos do Hamas, ao mesmo tempo em que lembrou que a defesa legítima deve respeitar o parâmetro da proporcionalidade e pediu que o derramamento de sangue dos civis de Gaza fosse evitado. Nas últimas horas, assistimos a uma troca de acusações. As autoridades de Gaza e o Hamas atribuem a um bombardeio israelense a destruição do hospital localizado em uma área que Israel havia pedido que fosse liberada de civis. Já o exército israelense negou a responsabilidade, atribuindo o massacre a um mau funcionamento de um míssil lançado pela Jihad Islâmica, que por sua vez nega. Em um momento dramático da história humana, com os pedaços da Terceira Guerra Mundial de que fala o Papa Francisco se juntando em uma velocidade inesperada, é necessário derrotar o terrorismo sem alimentar ainda mais o ódio e sem jamais esquecer o direito humanitário internacional. Enquanto esperamos para saber mais sobre o ato criminoso de destruir um hospital, onde o pessoal médico sem recursos e já no limite de suas forças estava tratando os doentes e feridos, devemos apelar à comunidade internacional para que intervenha, a fim de evitar uma catástrofe humanitária e a eclosão de um conflito de consequências inimagináveis. O secretário de Estado britânico para Assuntos Estrangeiros, James Cleverly, declarou nas últimas horas que o Reino Unido trabalhará com aliados para descobrir o que aconteceu no hospital de Gaza e para proteger civis inocentes, reiterando que a proteção de vidas civis deve ter prioridade. Esperamos que outras vozes se juntem a essa para exigir a verdade sobre o que aconteceu. A desumanidade do massacre terrorista perpetrado nos kibbutz israelenses contra vítimas inocentes e a desumanidade do assassinato de civis inocentes em Gaza nunca devem nos fazer perder de vista a perspectiva de um futuro de paz e justiça para toda essa área do Oriente Médio. Na entrevista acima mencionada, o cardeal Parolin disse: "Parece-me que a maior justiça possível na Terra Santa é a solução de 2 estados, que permitiria que palestinos e israelenses vivessem lado a lado, em paz e esperança, atendendo às aspirações da maioria deles." Ele explicou que a Santa Sé continua a apoiar essa aspiração e esse direito, apesar de tudo, e pediu a libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo Hamas e o total respeito ao direito humanitário. Rezemos, portanto, pela paz no mundo, né? Pelos conflitos lá, Israel, Palestina, né, na faixa de Gaza. Rezemos também pela guerra na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia. Rezemos também por muitos países no continente africano que estão em conflitos, também lá na Líbia, né? Então, muita violência espalhada no mundo, né, muita intolerância, e não é esse o mundo que Deus quer. Então, no dia 27 de outubro, vamos nos unir ao Santo Padre, o Papa Francisco, e rezar, fazer penitência, rezar pela paz, né? E conforme a sua crença, a sua fé, a sua religião, a sua igreja, fazer esse momento, né, de oração pela paz. E vamos agora de música, né? Tem uma belíssima canção, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mandei aí para seu WhatsApp, Luciano, e vamos agora escutar, né, essa belíssima canção,
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve perdão. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe, esquecendo que se encontra, perdoando que se encontra o perdão, morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la
Senhor Jesus, te pedimos a paz e faz-nos também instrumentos da tua paz, né? Por falar em paz, escutamos essa música, né? Recordamos também que de 27 a 31 nós estaremos rezando o tríduo a São Francisco, aqui na capela do centro da nossa cidade, a capela de São Francisco. Dia 27, né, é a abertura com o pau da bandeira. E 28, 29 e 30, o tríduo a São Francisco. E dia 31, o encerramento com a missa às 19 horas. Então, participem, né? E vamos rezar pedindo a São Francisco também a paz, né? A intercessão de São Francisco. E por falar em paz, né, o Papa Francisco, né, convoca as crianças, né, para rezar pela paz. As crianças e a paz, um grande encontro no Vaticano no início de novembro, né? Meninos de 7 e 12 anos, estimados em mais de 6.000, provenientes de diferentes partes do mundo, serão os protagonistas do encontro. Aprendamos com os meninos e as meninas, que será realizado 6 de novembro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, com a presença do Papa Francisco, né? Vamos ver aí esse comunicado tão bonito, as crianças com o Papa, no dia 6 de novembro, né? Rezando pela paz. Meninos e meninas de 7 a 12 anos, estimados em mais de 6.000, provenientes de diferentes partes do mundo, serão os protagonistas do encontro Aprendamos com os Meninos e as Meninas, que será realizado em 6 de novembro na Sala Paulo VI, no Vaticano, com a presença do Papa Francisco, que responderá às suas perguntas. Muitas pessoas sentaram-se à mesa dos relatores durante a coletiva de imprensa realizada na manhã de terça-feira na sala de imprensa da Santa Sé, mas também estiveram presentes alguns menores, porque são numerosas as realidades eclesiais e civis que foram envolvidas na organização de um dia inteiramente dedicado a ouvir suas vozes. O Papa Francisco anunciou a iniciativa no Ângelus de 1º de outubro da janela da residência apostólica, junto com 5 meninos e meninas representando os 5 continentes. É um encontro, disse, para manifestar o sonho de todos, voltar a ter sentimentos puros como as crianças, porque o reino de Deus pertence a quem é como criança. As crianças nos ensinam a clareza das relações e o acolhimento espontâneo de quem é forasteiro e o respeito por toda a criação. Queridas crianças, espero todas vocês para que eu possa aprender com vocês também. O cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, principal organizador do evento, abrindo a coletiva com jornalistas, retomou as palavras repetidas várias vezes pelo Papa, nas quais sublinha que os sonhos são importantes porque permitem que nosso olhar seja amplo, que os sonhos dos jovens são os mais importantes e que o que precisa ser feito é transformar esses sonhos em realidade. Hoje, os conflitos e as guerras, afirmou o cardeal, exigem de todos nós esta coragem, a coragem de sonhar a paz e de conquistar a paz. Aprendamos das crianças a ter esta coragem. A dor do que está acontecendo no mundo e a esperança das crianças, continuou o prefeito, são os 2 sentimentos que nos acompanham na preparação da iniciativa. Para fazer a paz é preciso muito mais coragem do que para fazer a guerra, afirmou ainda. É preciso mais coragem para dizer sim ao diálogo e não ao conflito. Que as crianças que encontraremos no dia 6 de novembro sejam para nós uma fonte desta coragem. Que encontro, né, belíssimo. Será em novembro, né, lá em Roma, com o Papa, as crianças, né, toda a igreja se mobilizando. Vamos mobilizar também as nossas comunidades, as nossas paróquias, né? Os nossos grupos de pastoral, movimento, rezar a novena missionária de 21 a 29 e no dia 30 nos confraternizarmos, sempre rezando pela paz, para que Deus sustente também todos os missionários e missionárias que
que estão nessas zonas, né, de conflitos, né, e que também possamos fortalecer a nossa espiritualidade missionária, né? E o Papa está lá neste momento também em pleno andamento, né, com o sínodo dos bispos, né, avançar com a sinodalidade, não ao clericalismo que imobiliza a igreja. É a nossa última notícia e já já vamos proclamar o Evangelho para terminar o nosso programa em sintonia com Cristo nesta quinta-feira eucarística, né? Então, avançar com a sinodalidade, não ao clericalismo que imobiliza a igreja. Estamos cansados e estamos chegando ao fim, mas atenção, isso não deve se tornar uma desculpa para diminuir o compromisso com o nosso trabalho, como se fosse a última semana de aula. Com um convite a prosseguir o trabalho bonito, apaixonado e desafiador realizado nestas mais de 2 semanas de Assembleia, o cardeal Jean-Claude Hollerich, relator geral do Sínodo, abriu nesta quarta-feira, 18 de outubro, na Sala Paulo VI, a 12ª Congregação Geral do Sínodo sobre a Sinodalidade. Começaram nesta quarta-feira as reflexões e debates sobre o 4º módulo B3, o último dedicado ao exame dos conteúdos do instrumento Labores sobre o tema Participação, Tarefas de Responsabilidade e Autoridade, quais processos, estruturas e instituições numa igreja sinodal missionária. 5 são os temas sobre os quais os círculos menores deverão se concentrar em várias línguas. A renovação do serviço de autoridade com foco no clericalismo, que pode atingir também os leigos e que impede a igreja de ir adiante. Discernimento comum para construir um consenso não polarizador e, ao mesmo tempo, respeitoso da autoridade, a criação de estruturas e instituições sinodais, a construção de redes entre igrejas locais, à luz da sã descentralização desejada pelo Papa. Por fim, a potencialidade da própria instituição do Sínodo, avaliando a experiência de estender a participação a um grupo de não-bispos. Todas questões delicadas, definiu Hollerich, porque tocam a vida concreta da Igreja e também o dinamismo de crescimento da tradição. Um discernimento errado poderia quebrá-la ou congelá-la. Em ambos os casos, isso a mataria. Questões, portanto, que precisam ser abordadas com precisão de linguagem e categorias. Por isso, o cardeal exortou a recorrer aos teólogos e canonistas, tanto latinos quanto orientais, para ajudar a reflexão. Não tenhamos medo de consultá-los. Hollerich lembrou também que esta sessão é um primeiro passo para abordar estas questões. Depois haverá o próximo ano para aprofundá-las. Um ano que, sublinha o arcebispo de Luxemburgo, nos verá engajados em entregar os frutos do nosso trabalho às igrejas de onde viemos. Uma dupla tarefa aguarda os participantes do Sínodo quando regressarem à casa. Por um lado, divulgar os resultados da primeira sessão envolvendo as conferências episcopais, os grupos sinodais, os meios de comunicação social e etc. Por outro lado, planejar o caminho para recolher o feedback das igrejas locais para chegar preparado ao Sínodo de 2024, ou seja, carregados de uma consciência mais clara do povo de Deus sobre o que significa ser uma igreja sinodal. Rezemos pelo sínodo sobre a sinodalidade, para que caminhemos juntos, né, pastores e ovelhas, rumo ao reino definitivo, ao reino de Deus, né? Somos um só povo, o povo de Deus a caminho. E, terminando o nosso programa, né, vamos aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita.
Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fomos batizados e também enviados em missão. Devemos sempre estar, em estado permanente de missão, anunciando que o reino de Deus está próximo. E se nós nos aproximamos de Cristo, se nós experimentamos do seu poder salvador, que transforma, que converte, nós podemos, com toda a autoridade, ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs e dizer para eles, o reino de Deus está próximo de vós, porque nós somos sinais deste reino, sacramento deste reino. Então, quando eu tenho a minha vida transformada por Cristo, eu sou sinal do reino, sacramento do reino. Então, posso dizer com autoridade, o reino de Deus está próximo de ti, meu irmão. Então, vejam como é forte essa realidade, esse mistério que nos cerca. Somos sacramentos do reino de Deus. Toda a igreja é sacramento do reino de Deus. Então, façamos essa realidade acontecer em nossas vidas e na vida das nossas comunidades, da pastoral, do movimento, onde quer que nós estejamos. A família também, que é santuário da vida, santuário de Deus, a igreja doméstica. Um forte abraço a todos, saúde e paz, desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acabamos de transmitir o programa Em Sintonia com Cristo, programa de responsabilidade da Igreja Católica de Assaré. Tu estás